E aí, como vai? Oitavo ano, tudo bem com vocês? Sentiram minha falta? Espero que tudo esteja na bênção de Deus. Nós vamos dar continuação aqui às nossas aulas. Muito obrigada por me receberem aí na casa de vocês. E agora nós vamos trabalhar a unidade 6, a lição 6, que está na página 38. Um rato de ócio não le hace mal a nadie. Um pouquinho de ócio não faz mal a ninguém. Nadie é ninguém, né? Então, a gente vai ler um textinho agora, certo? Para começar a nossa lição, que é a lição 6. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui agora, certo? Então, vamos lá. Para a gente fazer a leitura, pega o seu livro, tem que estar com o livro em mãos. Então, é uma cartinha aqui, né? Uma cartinha que foi para a Célia, né? E o assunto é como está, né? Que tal, né? Então, a gente tem aqui. Oi, Célia. Que tal? Como que vai tudo? Espero que esteja bem. Ontem vi seu irmão e ele me disse que você esteve de férias na Argentina. Certamente que você fez muitas fotos. Eu tenho estado na casa dos meus pais, no povoado, e tenho descansado muito. Mas, bom, te escrevo porque tenho que te contar algo muito importante. Eu comprei uma casa nova, eu tenho comprado uma casa nova. É um chalé precioso. Você vai encantar. Está pouco longe da cidade, mas na frente, existe uma parada de ônibus que me leva ao centro. De um momento, me é traído. De momento eu trouxe todos os móveis, mas pouco a pouco eu quero comprar outros. O que mais eu gosto é que tem um jardim bastante grande onde podem jogar as crianças, brincar as crianças, né? E essa primavera eu quero colocar uma piscina. Já faz dias que eu quero fazer um jantar para ensinar minha casa a todos do grupo. Nesse fim de semana eu estou muito ocupada, mas tenho decidido fazê-la na próxima terça-feira, 21h30. Você pode vir? Tinha pensado que faria no jardim, mas parece que vai chover. Assim é melhor que jantemos no salão. Você não tem que trazer nada, eu me ocupo de tudo. Não cozinho demasiadamente bem, mas minha mãe vem me ajudar um pouco. Eu espero você e seu marido. E diga ao seu irmão que se ele quiser, ele pode vir também. Não esqueça de trazer as fotos da Argentina. Certamente que você tem muitas coisas para nos contar da sua viagem. Eu vou colocar junto um mapa com a direção o endereço e as indicações para chegar. Se você tiver algum problema, me chama no celular, no móvel, né? Um beijo, Patrícia. Que legal, né? Esse textinho é uma cartinha. É um convite, né? Na verdade, é um e-mail, né? Tá mostrando aqui, não é nem uma carta, é um e-mail. Não sei se vocês sabem, mas o e-mail, ele é o gênero textual que agora substituiu a carta, né? Aí aqui ele tem algumas perguntinhas, né? Em torno dos indivíduos do texto, sobre eles, responde as perguntas. Quem é o remetente do correio e quem é o destinatário? Isso aqui eu vou deixar com vocês para que vocês respondam. Mas a gente sabe que a Patrícia é a que assina a mensagem, né? E olha o nome aqui. É a Célia, né, que ela manda. O que disse Patrícia, onde Célia havia passado as últimas vacações, as últimas férias? Onde que foi? A Argentina, né? A Patrícia até falou da questão das fotos, né? E sobre a nova casa de Patrícia, ele quer que você responda as perguntas. O chalé comprado por Patrícia está perto ou longe do centro da cidade? E aí? Patrícia já está vivendo na nova casa? Escreve uma frase que comprove sua resposta. Que meio de transporte Patrícia utiliza para ir de sua casa ao centro? Ela fala no texto. Entre as partes da casa, qual que gosta mais a Patrícia? Por quê? A que dia, que hora terá lugar o encontro que a Patrícia está planejando? Segundo o texto, se pode afirmar que Patrícia é mãe? Isso está lá no texto. Por quê? Você pode perceber que a remetente do correio, do e-mail, né, ela é espanhola, reescreve as palavras ou passagens do texto que comprovem essa afirmação. Então, vou deixar com vocês, tá, oitavo ano, para que vocês respondam, porque é de interpretação de texto. Tudo bem? Eu vou até pedir lá no classe de hoje. Vou até anotar aqui. Classe de hoje, para que vocês façam. Continuando aqui, então. Então, aqui a gente vai ver aqui o léxico, né? Atividade de ócio, é lazer, né? O ócio, né? Então, a gente tem ir ao cinema, ir ao restaurante, ler um livro, ouvir música, escutar música, praticar
deportes, né? Que é esporte, salir de compras, fazer compras, salir de fiesta, ir à festa, viajar, né? E visitar a la família. Então, todas essas são o quê? Atividades de lazer, que a gente chama de quê? De ócio. Deixa eu só lhe passar aqui. O que parece interessante para você? Ler um livro ou assistir um filme? Por quê? Você vai responder. O que você gosta de fazer? O que é rato? Rato não é rato, é momento, nos seus momentos de lazer. Existe alguma atividade de lazer que que as pessoas não gostam, assim? Me diz qual, né? E por quê? Então você vai falar por quê, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do uso dos porquês, né? Eu tô perguntando tanto de porquê aqui, né? Então, assim como no português, a gente tem no espanhol também vários porquês, né? Porquê com acento, porquê sem acento, porquê junto, porquê separado, né? Então, a gente tem 4 porquês, né? E aí, um que a gente usa para pergunta é o porquê separado e com acento, né? O de resposta é o porquê junto, sem acento. O substantivo é o porquê junto com acento e o pronome relativo que a gente chama é o porquê separado e sem acento. Exemplo, ¿por qué separado estudio español? Estudio español porque me gusta mucho. El porqué de estudiar español también está basado en la comunicación con nuestros vecinos de habla hispánica, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ese también es un motivo por qué estudio español en mi escuela. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o porquê separado e com acento. Então, a gente usa porque ele é um pronome interrogativo. É para a gente fazer pergunta, seja ela direta ou indireta. Por isso, quando a gente utiliza porquê em perguntas, a gente coloca ele separado, que é tildado, com esse acento aqui. Então, toda vez que a gente for fazer pergunta, é porquê separado e com tilde, que é o mesmo do acento agudo do português. Exemplo. Teresa, por que compraste los guantes? O que é guantes? Luvas naquele comércio? Pergunta direta, né? Me gostaria saber por que temos que firmar esse documento. Aí já é uma pergunta indireta. Você não tem aquele sinal de interrogação, né? Mas você vê que é uma pergunta, né? O porquê junto e sem acento é para responder uma pergunta, para introduzir orações que vão expressar o quê? A relação de causa, né? E utiliza ele junto e sem tilde, sem acento, certo? Exemplo, não me tem suscrito, todavia havia um curso de línguas porque não tenho tempo. Saio cedo porque não gosto dos atrasos, não me gosto dos atrasos. Por que tiro boas notas? Porque estudo frequentemente, que é a expressão a menudo. Então, o porquê para responder uma pergunta ou para introduzir orações, ele tem que ser junto e sem acento, certo? E depois a gente tem o porquê que ele é junto e com tilde, com acento, né? A gente vai utilizar ele quando ele tiver uma função de substantivo, né? Como geralmente vem precedido de determinantes, né? De artigos determinados, né? Que é o el, o los, o os indeterminados também, uno, né, sus, que é os possessivos, este. Nesse caso particular, ele vai possuir uma flexão de número, né, ou seja, ele vai poder ir ao plural. Pode substituir por outro substantivo, que é causa ou motivo. Olha aqui. Sempre quer saber o porquê das coisas. Então, é o motivo, né? Então, para saber o motivo, é um porquê junto e com tilde, com acento. O centro da questão está nos porquês, né, nos motivos que foram respondidos, que é contestados. Então, continuando aqui. Por último aqui, a gente vai falar do porquê separado e sem acento. Ele utiliza quando a gente tem um valor que é chamado de pronome relativo. Nesse caso, a gente pode fazer com que ele substitua, né, como, por exemplo, ele vai substituir por lo qual, el qual, la qual, el que, la que, entre outros. Então, ao invés de eu usar por lo qual, eu uso o quê? Por que, separado, né? Exemplo, esta é, o que é a acera? É a calçada, porque passam os pedestres, peatones é pedestres. Então, olha aqui, então ele está usando como valor de pronome relativo, então é um porquê separado. A doença do seu filho é a razão porque não tem vindo essa semana. Então, isso aqui é um valor de pronome relativo. Está substituindo o quê? Esse porquê é a doença. No caso, ele substitui aqui, né? Então, aqui vai ter os exercícios para que vocês me respondam. Eu quero que vocês façam todos esses exercícios lá no classe de hoje, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó.
Marina, nunca estudias todos os exercícios. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pergunta, né? Aí eu vou falar por quê. Então é o porquê separado e com tilde. Então vocês vão responder para mim isso aqui. A 2 é para você assinalar a frase que está escrita corretamente. A 3, você vai ler o diálogo e completar com os porquês adequados. Então, eu deixo para vocês essa tarefinha lá no classe de hoje, tá bom? Não deixem de fazer, porque depois vale a notinha para vocês. E agora a gente tem esse textinho 2 aqui, né? Que é a história do fim de semana, né? Que vamos ler aqui esse texto agora, né? Eu vou ler do meu livro, tá bom? E vocês me acompanham. Então, vamos lá. O que é, na realidade, o fim de semana? A julgar pelos comentários que intercalam os momentos mais crus da manhã, os robotizados locutores de rádios do fim de semana é a liberação. O weekend, o fim de, parece ser, na cultura superficial dominante, o momento de se esquecer de tudo, de se liberar do trabalho rotineiro. A semana é um invento bastante antigo, ao que é preciso lhe atribuir um grande mérito no progresso da nossa civilização. Graças à semana, já fosse de 5 ou 7 jornadas, o ritmo exasperante das estações, os solstícios, as frases lunárias vieram complementados pela regularidade humana de um punhado de dias que permitia distribuir os lazeres e os negócios dos homens de maneira mais cômoda e eficaz. As semanas domesticaram o tempo dos filhos de Ada. Cada semana chegou a ser como uma pequena criação para cada um deles. E quando liam na Bíblia os trabalhos de Yahvé, na invenção do cosmos, tinham inspiração sobrada para seus próprios pequenos trabalhos cotidianos, assim como para o descanso do sétimo dia. Assim, passou a humanidade vários milhares de anos, agoniada e industriosa com seus trabalhos, suas guerras, sua inocência e os seus pecados. Mas, de logo, apareceu o fim de semana, um conceito revolucionário que responde a causas complexas que não são nem astronômicas, nem naturais, nem sequer econômicas. Até esse momento, as semanas não tinham princípio nem fim. Nunca foi necessário estabelecer de forma taxativa um dia de começo entre os 7. Para uns cristianos, o que é cristianos? Cristãos, né? Para uns cristãos, o domingo é o primeiro dia de ser dedicado especialmente ao mais importante. Para outros cristãos, o domingo era o último dia por idêntico motivo. Os muçulmanos distinguiram o que é viernes, sexta, né? A sexta para celebrar não a festa, nem ao princípio, nem ao fim de semana, mas sim a jornada de oração mais intensa. Os judeus mantiveram o sábado, mas nunca explicaram ao mundo se começava ou terminava a semana com seu sabá. A irrupção do fim de semana, pôs o do fim de semana no Ocidente, que é xirria, chiava com uns sapatos novos. Agora quase todos estão já incluídos nesse sistema mental que pressupõe que o momento destinado a ser feliz no fim de semana. A mudança se tem produzido por surpresa e com alevosia. Eu vou até olhar aqui agora o que é a palavra alevosia. Vamos ver aqui. Alevosia, sorrateira. Então, eu vou até colocar aqui. E com sorrateirice. Então, tá. Aí, agora, a gente tem umas perguntas aí que vocês vão me responder. Eu só quis traduzir com vocês. Você pode dizer que o fim de semana sempre existiu? Por quê? Como eram as semanas antes do início do fim de semana? Explica por que o fim de semana é importante para os cristãos e judios. Com relação ao fim de semana, escreve o que significa esses dias para você. Aí, a quinta é para relacionar os vocábulos de acordo com suas respectivas definições. Por exemplo, olvidar-se é o quê? O que é olvidar-se? Deixar de retener, deixar de retener algo na memória. Você vai associar uma coluna com a outra. E o texto 3, ele é um texto que fala dos porquês. Eu vou deixar para que vocês façam a leitura desse texto aqui. Por quê? Porque grandes dúvidas da humanidade. Então, você vai fazer esse texto e vai responder para mim a questão 1 e a 2. A 1 é verdadeiro ou falso. A 2 é escolher das 15 perguntas e tentar. Escolhe 2 das 15 perguntas e tenta respondê-las. Então, você vai escolher aqui no texto 2 perguntas dessas aqui e você vai tentar responder para mim. Combinado? Galera, então era isso, tá? 8º ano. Muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Então, a gente conseguiu ver um capítulo em uma aula. É curta, mas dá pra gente fazer tudo, tá? A gente vai agir dessa maneira agora.
trabalhando um capítulo por aula. Eu espero vocês, né, a semana que vem, para que a gente continue. Façam todos os exercícios e coloquem no classe de hoje para a tia Vanessa, tá bom? Mas eu vou deixar lá, colocado lá direitinho para vocês, tá? Um beijo, gente. Espero que vocês tenham ido bem nas provas e que Deus abençoe vocês. A gente se vê. Hasta la vista, baby!